Então vamos mergulhar de cabeça nessa história. É muito bom dar o pontapé inicial em mais uma exploração nossa. Hoje, a gente vai desvendar uma obra simplesmente incrível, A Vida de Moisés, de São Gregório de Nissa. E olha, o que deixa esse texto tão fascinante é que ele não faz só um resumão histórico, sabe? Ele pega aquela história bíblica que quase todo mundo conhece e transforma num mapa profundo, quase como um guia prático da nossa própria jornada espiritual. É como se ele tivesse inventado um GPS para a alma séculos e séculos antes da internet existir. Ele consegue conectar cada pequeno detalhe da vida de Moisés numa estrutura brilhante que reflete exatamente a nossa busca diária por significado. E o nosso roteiro, o nosso mapa para a escalada de hoje vai ser o seguinte: 1. O mapa da montanha. 2. A base, as vestes e paixões. 3. A dualidade dos símbolos. 4. A purificação da subida. E, por fim, 5. O encontro na escuridão divina. É basicamente uma travessia, sabe? A gente sai lá daquela base larga e caótica da natureza humana e vai subindo, passando por algumas purificações intensas até chegar num topo singular, numa unidade. É sair da confusão lá de baixo para encontrar algo infinitamente maior lá em cima. Número 1. O mapa da montanha. Para começar a entender tudo isso, a gente precisa ter em mente que estamos falando de um mapa do cosmos. Mas calma, não é um mapa físico com latitude e longitude. É uma paisagem inteira de significados que vai costurando as nossas experiências mais profundas. Quando a gente fala de escalar essa montanha, a ideia é representar o movimento pessoal subindo degrau por uma hierarquia ontológica. Dá para imaginar como se fosse uma escada gigante mesmo. Subir essa montanha significa largar aquela multiplicidade, aquela distração toda para trás para buscar uma unidade verdadeira. Cada passo que é dado lá para o alto é, literalmente, um passo em direção ao encontro divino. 2. A base, vestes e paixões. Passando para o próximo ponto, vamos ver como isso tudo começa. E começa exatamente do lugar de onde todos nós partimos, o pé da montanha. É aqui que está o status quo, aquela realidade super pesada e bem caótica da natureza humana antes de a escalada começar de verdade. É aquele ponto onde o mundo lá fora termina e o nosso conflito interno, a nossa verdadeira batalha, começa. E a forma como São Gregório usa a imagem dos vestuários de pele é um negócio absolutamente genial. Lembra daquelas peles de animais mortos que aparecem lá na história do Éden, logo depois da queda? Pois é, ele usa isso para simbolizar as partes repetitivas da alma, aquelas movidas pelas paixões que ancoram a gente com força total lá na base da montanha. São essas camadas bem carnais, mortas e terrenas que acabam escondendo a nossa verdadeira natureza e deixam as pessoas presas aos instintos mais básicos. Ficar preso nessa base é, metaforicamente, como viver aquela escravidão no Egito. Pensa bem, indivíduos forçados a fabricar tijolos usando lama. O que é isso na prática? É criar algo puramente material a partir de um caos total, de uma confusão completa. É viver preso à ambiguidade, aos apegos do mundo material e à tirania das próprias emoções. É gastar energia na periferia, sabe? Em vez de focar no que realmente importa, no centro da vida. 3. A dualidade dos símbolos. Mas aí, assim que a decisão de começar a subir a tomada, aparece um baita desafio. A escalada, infelizmente, não é uma linha reta, porque as ferramentas e os símbolos que vão aparecendo pelo caminho têm uma natureza dupla, e isso complica um pouco as coisas. Isso deixa super claro uma das regras mais importantes para se entender nessa jornada toda. Uma ferramenta, um símbolo, não é bom ou ruim por si só, porque se trata de um local de significado. A grande pergunta que temos que fazer é: para onde isso está apontando? Cai lá do topo de uma escada infinitamente pior do que está no primeiríssimo degrau, mas pelo menos tentando subir. É o movimento, a direção, que realmente define o valor da coisa. Dá para ver essa dualidade certinha na figura do Arão, o irmão de Moisés. Por um lado, o Arão é tipo aquele anjo da guarda, sabe? Aquela voz interna que dá força para a escalada, trazendo pensamentos razoáveis e virtuosos. Mas ele também tem um lado bem sombrio. Afinal, foi o Arão que construiu o bezerro de ouro. É uma reviravolta e tanto. Ele representa aquela mesma voz na nossa cabeça que pode acabar corrompendo tudo, puxando a mente lá para baixo, de volta para as paixões e para a idolatria da base. E a dualidade não para por aí. Ela se aplica até para o conhecimento que vem de fora. O elemento estrangeiro, que na história aparece como a mãe egípcia do Moisés ou a esposa estrangeira dele, também tem essa cara dupla. Pode muito bem ser um tirano que escraviza a mente com uma sabedoria mundana que não leva a lugar nenhum, ou pode ser uma baita aliada, uma companheira super útil como uma filosofia externa que, se for purificada direitinho, ajuda pra caramba na nossa busca pela virtude. 4. A purificação da subida. O que nos leva para a fase de ação do nosso mapa.
o momento de purificar, porque subir essa montanha exige suar a camisa e se desapegar ativamente. Não dá para levar toda a bagagem lá para o topo. É preciso arrancar fora e deixar para trás essas camadas de mortas e esses excessos estrangeiros para finalmente conseguir alcançar a verdade. Aqui, São Gregório meio que pega na nossa mão e mostra as ações literais de Moisés como alegorias gigantes. Cruzar o Mar Vermelho, por exemplo, não é só um evento físico e histórico. É afogar aquele tirano interno e toda aquela bagagem inútil numa água que purifica tudo. Aí, quando Moisés recebe a ordem de tirar as sandálias, ele está metaforicamente arrancando aqueles vestuários de pele lá da base que eram tão pesados. Só deixando essas camadas carnais para trás é que a aproximação com a verdadeira luz se torna minimamente possível. E então a gente chega no ponto crucial, a sarça ardente. Mas presta atenção no detalhe. É uma sarça espinhosa. São Gregório faz uma justaposição absolutamente genial aqui. Lá no Éden, os espinhos eram a maldição da queda, a prova viva de que a criação terrena era hostil. Mas agora, depois de toda essa purificação, a própria maldição vira o receptáculo. É impressionante. A luz radiante da verdade decide brilhar exatamente através dos espinhos, ou seja, através da parte mais difícil e dolorosa da nossa existência carnal. 5. O encontro na escuridão divina. Bom, com as camadas mortas já deixadas no chão e a visão finalmente limpa, a escalada chega no seu clímax. A mente deixa toda aquela multidão confusa lá embaixo e alcança um cume super estreito, único e solitário. É a hora do grande encontro. A subida inteira, até esse exato momento, foi uma luta para fugir das trevas da base e ir correndo em direção à luz, certo? Mas aí a gente chega no ponto mais alto da existência intelectual e espiritual e algo de explodir a cabeça acontece. O intelecto humano dá um passo além de qualquer coisa que ele sequer consiga compreender. O que acontece quando aquela luz deslumbrante que a gente tanto esperava no topo de repente vira escuridão? É aí que a gente entra no que São Gregório chama de escuridão divina. É um paradoxo e tanto. Chegar no estágio espiritual mais elevado de todos significa, na verdade, mergulhar numa escuridão profunda de puro desconhecimento. Sabe por quê? Porque a natureza divina não é uma coisa, um objeto que a gente consegue colocar numa caixinha lógica e entender. Ela supera de longe, mas de muito longe, até mesmo o nosso conceito mais elevado de luz. As próprias palavras de São Gregório traduzem isso com uma precisão cirúrgica. É um processo contínuo, né? Primeiro a luz vem para limpar a barra e tirar a gente da escuridão lá de baixo, mas no fim das contas, dar o último passo exige aceitar de vez que a majestade divina simplesmente não cabe no intelecto humano. Ela não pode ser dominada pela nossa mente. Mas calma lá, porque dentro dessa escuridão divina, que a princípio parece assustadora, a grande descoberta final é revelada. Escondido no meio da névoa, encontra-se o padrão do tabernáculo. São Gregório diz que esse tabernáculo é o próprio Cristo. É o padrão estrutural e universal que abraça e contém tudo. Ele resolve e reconcilia todas aquelas dualidades malucas que a gente viu na subida e simplesmente une a fundação inteira do cosmos. E olha só que coisa sensacional ver esse mapa se fechar de um jeito tão magistral. Porque todos aqueles elementos confusos que a gente suou tanto para largar lá na base da montanha, eles aparecem de novo aqui no topo. Só que agora eles estão organizados, transformados, totalmente redimidos. As peles pesadas de animais mortos agora cobrem o tabernáculo, mas tingidas de vermelho, simbolizando a paixão que salva. A sarça cheia de espinhos, ela é vista na menora brilhando e iluminando tudo. Aquela água perigosa agora é a pia onde ocorre a purificação. Toda aquela multiplicidade caótica lá de baixo finalmente encontrou seu sentido unificado. E esse padrão, olha só, é absolutamente eterno. Ele continua batendo forte e ecoando através dos séculos. Esse mapa que São Gregório de Nissa desenhou reflete perfeitamente a escalada interna que todos nós experimentamos. Absolutamente tudo na vida carrega esse potencial duplo. Então a pergunta provocativa que fica martelando na cabeça para iluminar o nosso próximo passo é a seguinte: na nossa própria jornada de significado, para qual direção os nossos símbolos estão apontando? Eles estão puxando a gente lá para baixo, para a confusão daquelas peles de animais, ou estão impulsionando a gente para o alto, rumo a essa escuridão divina e maravilhosa? Fica a reflexão. Muito obrigado por acompanhar mais essa análise incrível. Até a próxima escalada!